Olá, meus caros, estamos aqui mais uma vez, dessa vez com a pré-história, uma aulinha de história, né, aqui. Bem, gente, a pré-história, ela é dividida em dois campos de estudo, né, a idade da pedra e a idade dos metais. E essas duas idades, elas também são subdivididas em três partes. Na idade da pedra, respectivamente, temos o paleolítico, o mesolítico e o neolítico. E na idade dos metais, temos a idade do cobre, do bronze e do ferro, com suas minúcias em seus campos de estudo que são muito importantes. Bem, por que os cientistas, os antropólogos, os paleontólogos, subdividiram a pré-história em tantas áreas, né? Assim, porque cada uma tem um importante surgimento ou uma revolução, um clímax, né? Muito importante para a evolução humana. Inclusive, pragmaticamente, podemos taxar a evolução humana como o principal fator para a pré-história ser um campo hoje tão estudado. Só lembrando que antes a pré-história não era tão estudada. Na verdade, os cientistas eles deixavam essa área um pouco de lado, né? Essa área da história, da historiografia um pouco de lado. Mas a partir do momento que Charles Darwin, quando publicou em 1859 sua Magnum Opus, né, A Origem das Espécies, foi que essa área da história, né, esse estudo começou a ser mais estudado, né, os cientistas começaram a se debruçar mais nesse campo de estudo. Bem, como sabemos, na pré-história não há escrita, né? Portanto, os documentos históricos, os registros históricos que temos, principalmente são as pinturas rupestres, os fósseis dos dinossauros, inclusive estudados pela paleontologia, os sítios arqueológicos, por exemplo, estudados pela arqueologia, né? E na antropologia temos, por exemplo, o estudo das sociedades, das principais sociedades, dos primeiros grupamentos humanos, né? No que tange à arqueologia, meus caros, nós temos diversos hoje sítios arqueológicos, como por exemplo o sítio arqueológico de Olímpia, o sítio arqueológico de Persépolis, da antiga capital da Pérsia, né? Do antigo Império Aquemênida, que hoje inclusive infelizmente está ameaçada, né, devido à sua localização ser numa região muito intensa, né, com vários conflitos entre tribos, entre países, o que torna esse sítio arqueológico hoje um pouco ameaçado. Mas temos vários outros sítios arqueológicos no mundo, inclusive aqui no Brasil temos vários sítios arqueológicos localizados no estado do Piauí, como por exemplo na Serra da Capivara, onde temos várias pinturas rupestres de uma inestimável riqueza para a ciência, certo? Bem, em resumo, paleolítico, paleo é antigo, litos é pedra, meso vem meio e pedra e neo nova pedra, certo? O gênero Homo surgiu no Paleolítico, há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. O primeiro gênero Homo habilis, né, ele já tinha as habilidades de, por exemplo, pegar pedras e madeira, amarrá-las com, por exemplo, galhos e algumas fitas de vegetal e fazia armas, fabricava armas para o seu dia a dia, certo? Muito bem, meus caros, dando continuidade aqui aos nossos estudos. Bem, eu gostaria aqui de salientar que o fóssil mais antigo já encontrado foi na província de Chad, na África Setentrional, né, que foi o fóssil de Tomé. Esse fóssil ele foi muito festejado entre os cientistas, porque até hoje nenhum fóssil é tão antigo quanto o fóssil de Tomé, que inclusive esse fóssil de um ser humano, ele não é do gênero Homo e nem do gênero Australopithecus, é um dos mais antigos gêneros da
a evolução humana até hoje é encontrada, né? E foi apelidado de fóssil do meio. Bem, no que tange aos estudos da antropologia, é importante elucidar que as pinturas rupestres, mais uma vez, elas são muito importantes porque elas retratam como era a cultura, o dia a dia dos primeiros grupamentos humanos. Mais uma vez, é importante aqui elucidarmos que na pré-história nós não temos documentos históricos escritos. Portanto, os registros eles são ágrafos. Ou seja, o que são registros ágrafos? A negação, grafos escrita, portanto sem escrita, não é escrita. Os documentos históricos, as informações são advindas de pinturas rupestres, né, de restos de alimentos deixados pelos antigos grupamentos humanos, entre outros documentos históricos, né? Bem, o Banto, em suma, foi a língua geral mais falada na África septentrional, o que hoje denomina-se África subsaariana, né? Porque antes, né, na extensão do Saara, havia uma grande floresta, mas devido às mudanças climáticas, inclusive depois de um grande período de glaciação, o deserto do Saara começou a se formar. E os antigos grupamentos humanos, eles saíram da África, foram para o alto do Egito, depois atravessaram o que hoje inclusive é o canal de Suez e foram para outras partes do planeta. E assim iniciou-se a colonização, né, do planeta pelos primeiros grupamentos humanos já do gênero Homo, certo? E o Banto era, até onde se sabe, né, pelos estudos linguísticos, era a língua geral falada na época, certo? Bem, e gostaria de também elucidar para a Revolução Neolítica, só lembrando que o período neolítico é um período da pré-história. E por que Revolução Neolítica? Porque foi nesse período que ocorreu a domesticação dos cães. Os cães, eles foram selecionados, as espécies de cães, em especial o Canis lupus, né, uma espécie canina, foi selecionada porque eles ajudavam os homens a caçar. E a partir daí, os cães do gênero Canis, espécie lupus, foram domesticados pelos primeiros grupamentos humanos. E ocorreu também a sedentarização nesse período da Revolução Neolítica. O que é sedentarização? O domínio da natureza. O homem aprende a plantar. O homem observa as estações do ano. E ele pode controlar quando plantar, quando não plantar. É nessa época também que a engenharia hidráulica ela também começa a ter, digamos assim, os seus primeiros, entre aspas, cientistas, né? Nós não podemos assim denominar, porque não havia escrita, mas por que a engenharia hidráulica começou a iniciar os seus campos, o seu campo de estudo aí? Porque os homens, eles sabiam desviar canais de rios, sabiam construir barragens para controlar as cheias dos rios. E isso é muito importante na Revolução Neolítica, porque marca o período do domínio da supremacia do homem sobre a natureza, certo? Espero que vocês tenham gostado, continuem conosco. Muito